Olá, irmãos. Vamos começar aqui mais um módulo do nosso curso de pregação expositiva, ok? E esse é um módulo bônus, é um módulo extra, e nesse módulo eu quero ensinar a vocês a respeito de fluxograma. Por que a gente incluiu o módulo de fluxograma dentro do nosso curso? Porque o fluxograma é um método muito interessante e prático de você estudar um parágrafo, ok? Então, depois que a gente estiver vendo o entender melhor sobre o fluxograma, eu vou mostrar a vocês como vocês encaixam o fluxograma dentro do estudo de um texto, certo? Então, para a pregação expositiva, para o pregador que prega expositivamente, o fluxograma é uma verdadeira mão na roda. É algo realmente muito interessante, muito útil para quem utiliza textos para pregar, porque você vai estudar ou ter um método ainda mais prático de como estudar um parágrafo. E nessa primeira aula, irmãos, eu quero começar com vocês a construir. Eu imagino que para muitos de vocês o fluxograma é algo completamente novo, ok? Então eu preciso ir com calma, nós precisamos ir com calma, porque para que você entenda fazer um fluxograma, você tem que entender alguns conceitos da própria língua portuguesa, ok? Então, aprender a fazer fluxograma é uma coisa que se faz passo a passo. Então, nessas primeiras aulas, a gente vai construindo os conceitos importantes para que depois a gente vá colocando a mão na massa para fazer, então, os nossos próprios fluxogramas, ok? Então, vamos começar aqui respondendo a seguinte pergunta: o que é e para que serve um fluxograma? O fluxograma, irmãos, é basicamente uma forma de você organizar o fluxo do pensamento de um escritor dentro de um parágrafo, ok? Então, o fluxograma, ele tem a função de você entender qual é a ideia de um parágrafo, qual é a ideia central de um parágrafo e como o escritor organizou as suas ideias. Como é que ele dispôs as suas ideias dentro de um parágrafo? Então, vocês devem aqui se lembrar daquilo que já aprenderam a respeito de ideia exegética. Que para que você retire a ideia exegética de um texto, você precisa responder duas perguntas: o que o autor está dizendo e o que ele fala sobre isso? Qual é o assunto deste parágrafo e o que o autor fala sobre este assunto? Então, por exemplo, lembre-se de Hebreus capítulo 12. Qual é o assunto do parágrafo ali? Que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E o que ele fala sobre este assunto? Ele fala que nós temos que olhar a grande nuvem de testemunhas. Ele fala que temos que nos livrar do peso e do pecado que nos assedia. E ele fala que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que se a gente fizer isso daí, a gente vai correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a ideia central, o argumento central, a ideia exegética do texto é que, para que a gente corra a carreira que nos está proposta, nós precisamos olhar as nuvens de testemunhas, nos livrar do peso e do pecado e olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então note que você identifica qual é o assunto central de um texto e o que o autor fala sobre este assunto. E o fluxograma é justamente um método para que você faça isso de maneira mais fácil, de maneira mais rápida. Porque o fluxograma é a divisão do texto, você vai organizar o texto de acordo com o fluxo do pensamento do autor. E assim você vai entender quais são as ideias principais e quais são as ideias secundárias. Qual é
o assunto, qual é a ideia principal de um texto e o que o autor está falando sobre aquele assunto, ok? Isso é um fluxograma e é para isso que serve o fluxograma. Para a nossa pregação, basicamente o fluxograma serve para que você entenda qual é a ideia exegética, ok? Deixe-me dizer a vocês, irmãos, para motivar vocês a continuarem firmes no nosso módulo aqui, que durante a minha experiência como pregador, o fluxograma ele simplesmente faz com que eu economize muito tempo na preparação do sermão. Isso porque, uma vez que você pratica bastante o fluxograma, isso se torna tão comum que o fluxograma acaba se tornando uma questão mental. Você lendo o texto, você na sua mente vai fazendo o fluxograma. Então, em muitas ocasiões, obviamente que isso não dá para fazer sempre, porque tem textos mais difíceis, mas em muitas ocasiões eu já tive condições de apenas ler um texto e já fazer o fluxograma na minha mente e já entender qual é a ideia exegética daquele texto. E depois, então, o meu papel era só estudar e me aprofundar naquele texto, ok? Então, estudar as palavras, estudar os termos, estudar o contexto histórico e tudo mais. Então, o fluxograma é algo que vai ajudar muito você. Você vai simplesmente ganhar muito tempo na descoberta da ideia exegética, ok? Então, para finalizar aqui essa primeira aula, eu quero deixar para vocês um exemplo de fluxograma, ok? Então, aqui é um exemplo bem simples, certo? À medida que a gente prosseguir, vocês vão ver fluxogramas bem mais complexos, bem mais preenchidos, ok? Mas aqui é um exemplo realmente bem simples do que é um fluxograma. Então, eu estou utilizando, e nós vamos utilizar nessas primeiras aulas de apresentação, o texto de Mateus capítulo 28, que é o texto da grande comissão. Então, note aqui, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Essa daqui é uma frase que está no comecinho aqui, certo? Então, vamos usar o termo espaçamento. Então, essa frase aqui, ela está sem espaçamento. E note que você tem essa frase e essa frase de maneira espaçada, ok? Isso é um fluxograma. Eu estou dizendo que essa daqui é a ideia principal e que essa frase aqui e essa daqui, elas estão falando algo sobre a ideia principal. Então, na ideia principal, Jesus diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E ele fala duas coisas sobre ir e fazer discípulos. Ele fala batizando-os em nome do Pai e ensinando-os a guardar todas as coisas. Só que nesse ensinando aqui, ele fala algo sobre o ensinando, que é o ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, e note que aqui está sem espaçamento, certo? Depois nós vamos entender por que isso é feito assim. Tá bom, irmãos? Então é isso que se constitui um fluxograma. É você entender aqui como as frases, ou nós vamos aprender posteriormente as orações e tudo mais, mas como as ideias estão organizadas dentro de uma frase. Essa ideia se relaciona com essa frase, essa ideia se relaciona com essa frase, mas essa ideia já se relaciona com essa frase aqui. E quando você vai, então, preparar um sermão, você já descobre aqui que a ideia central é que nós devemos ir fazer discípulos. E ir e fazer discípulos envolve duas atitudes: batizar em nome do Pai e do Filho e ensinar a guardar todas as coisas. E quando você estiver explicando para as pessoas sobre ensinar a guardar todas as coisas,
você diz que esse ensinar é guardar as coisas que Jesus ensinou, ok? Então, note que você, feito o fluxograma, você percebe qual é o fluxo das ideias, como as ideias estão relacionadas e, portanto, você entende qual é a ideia central e o que está se falando sobre essa ideia, ok? Então, isso daqui é um fluxograma simples, mas que já lhe ajuda a entender o valor e o propósito de fazer um fluxograma. Então, na próxima aula, a gente vai partir para os conceitos chaves para entender um fluxograma, ok? Então, até lá!